Eu tinha 7 anos quando percebi pela primeira vez. Era véspera de Natal, e a casa da minha avó cheirava canela, cravo e aquele aroma inconfundível de rabanada fritando no óleo quente. O calor da cozinha se espalhava pelos cômodos da casa antiga, misturando-se com o ar úmido da tarde de dezembro. Minha avó, com seu avental florido amarrado na cintura, movimentava-se pela cozinha com a precisão de quem repetiu aqueles mesmos gestos por décadas. Eu estava sentado no chão da sala, brincando com meus carrinhos de plástico sobre o tapete desgastado, quando a vi fazer algo estranho. Ela parou no meio do corredor, olhou para os lados como se checasse se alguém estava observando, e então pegou a vassoura que sempre ficava encostada na parede perto da porta da cozinha. Mas em vez de varrer, ela caminhou rapidamente até o quarto dela, abriu o guarda-roupa com o rangido familiar das dobradiças antigas, e enfiou a vassoura lá dentro, entre os vestidos de domingo e as caixas de sapatos velhos. Fechou a porta do armário com cuidado, como quem guarda um segredo precioso. Achei aquilo curioso, mas não disse nada. Crianças têm esse dom de observar o mundo dos adultos sem fazer perguntas, apenas arquivando cada detalhe estranho na memória. Voltei a brincar, mas meus ouvidos permaneceram atentos. Ouvi minha mãe na cozinha perguntando sobre o açúcar para o pudim, ouvi meu tio rindo alto na varanda enquanto conversava com meu pai sobre futebol, ouvi o rádio tocando baixinho aquelas músicas natalinas que pareciam tocar em todas as casas do Brasil naquela época do ano. A noite caiu devagar, como sempre cai em dezembro, trazendo consigo aquele frescor que faz a gente querer se enrolar em algo quentinho. As estrelas começaram a aparecer no céu, e as luzes coloridas que meu avô havia pendurado na varanda piscavam em um ritmo hipnotizante, vermelho, verde, amarelo, azul. A casa foi se enchendo de gente. Chegaram meus primos, barulhentos e animados, chegaram meus tios com travessas cobertas com panos de prato, chegaram os vizinhos que minha avó sempre convidava porque, segundo ela, Natal era tempo de estar junto, não de ficar sozinho. A mesa foi sendo montada aos poucos. Toalha branca com manchas amareladas de tantos natais anteriores, pratos desemparelhados mas limpos e reluzentes, talheres que tilintavam quando alguém os arrumava. O peru assado foi colocado no centro, dourado e perfumado, cercado por tigelas de arroz à grega com passas e cenouras, farofa crocante, salada de maionese cremosa decorada com rodelas de ovos cozidos e azeitonas pretas. Havia bandejas de salpicão, potes de geleia caseira, cestas com pães ainda mornos. E, claro, as sobremesas ocupavam uma mesa inteira só para elas, pavê de chocolate, pudim de leite condensado tremendo na forma, rabanadas polvilhadas com açúcar e canela, sonhos fritos ainda brilhando de óleo e açúcar. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha avó escondendo a vassoura. Durante o jantar, enquanto todos conversavam alto, riam, contavam histórias e se serviam generosamente, eu a observava. Ela sorria, servia mais comida para quem já estava satisfeito, limpava migalhas da mesa com a mão, mas havia algo em seus olhos, uma espécie de vigilância silenciosa, como se estivesse esperando por alguma coisa. Depois do jantar, quando as barrigas estavam cheias e as conversas ficaram mais lentas e sonhadoras, minha avó se levantou e anunciou que era hora. Hora de quê? Eu não sabia, mas todos pareciam entender. Os adultos trocaram olhares cúmplices, sorrisos que guardavam segredos. Meu avô apagou algumas luzes, deixando apenas as luzinhas coloridas da varanda e as velas que minha avó acendeu na sala. A casa ganhou uma atmosfera diferente, mais suave, mais mágica, como se tivéssemos entrado em outro mundo. Minha avó foi até o quarto dela, e eu a segui com os olhos, curioso. Ela voltou carregando uma caixa velha de papelão, amarrada com barbante. Colocou a caixa no chão da sala, no centro, onde todos pudessem ver. Meus primos se aproximaram, eu também. Ela desatou o barbante com dedos que tremiam levemente, não de velhice, mas de emoção. Dentro da caixa havia objetos estranhos, coisas que eu nunca tinha visto antes. Havia um pedaço de pano vermelho desbotado, uma pequena sineta de metal que tilintava suavemente quando ela tocou, um ramo seco de alecrim, algumas velas brancas e um caderno velho com capa de couro gasto. Ela pegou o caderno e o abriu com cuidado, como quem manuseia algo sagrado. As páginas eram amareladas, cobertas com uma caligrafia antiga e caprichada. Ela começou a ler, e sua voz, normalmente firme e prática, ganhou um tom diferente, mais suave, quase musical. Ela contou uma história que eu nunca tinha ouvido, uma história sobre a família dela, sobre a bisavó que eu nunca conheci, sobre tradições que vinham de muito longe, de um tempo em que o mundo era diferente. A história dizia que, na noite de Natal, as fronteiras entre os mundos ficavam mais finas.
Não era apenas a noite em que o menino Jesus nasceu, mas também a noite em que os espíritos dos antepassados podiam visitar suas famílias, trazendo bênçãos e proteção para o ano que viria. Mas havia regras, rituais que precisavam ser seguidos para que tudo corresse bem. E uma dessas regras, a mais importante segundo minha bisavó, era esconder todas as vassouras da casa antes da meia-noite. Por quê? Porque as vassouras eram ferramentas de limpeza, sim, mas também eram símbolos de varrer para fora, de expulsar, de mandar embora. E na noite de Natal, quando os espíritos dos que já partiram vinham nos visitar com amor e saudade, deixar uma vassoura à vista era como dizer que eles não eram bem-vindos, que queríamos varrê-los para fora de nossas vidas. Era um insulto terrível, uma falta de respeito que poderia trazer má sorte para toda a família. Minha avó explicou que sua avó, minha tataravó, havia aprendido isso com a mãe dela, que por sua vez havia aprendido com gerações anteriores, numa corrente ininterrupta de conhecimento e cuidado que atravessava o tempo. Cada Natal, sem falta, todas as vassouras da casa eram escondidas. Não importava se a casa estava suja, não importava se alguém derrubasse comida no chão, as vassouras ficavam guardadas até o dia seguinte, até que o sol nascesse e a noite mágica terminasse. Enquanto ela falava, o silêncio na sala era profundo. Até meus primos mais bagunceiros estavam quietos, absorvidos pela história. Eu podia sentir o peso daquelas palavras, a seriedade com que minha voz pronunciava. Não era uma história inventada para assustar crianças ou para entreter. Era algo real para ela, algo que carregava em seu coração com a mesma devoção com que carregava suas orações. Ela continuou, contando sobre outros rituais. Sobre como era importante deixar uma vela acesa na janela para guiar os espíritos até a casa, sobre como o alecrim deveria ser queimado para purificar o ambiente e criar um espaço sagrado onde os dois mundos pudessem se encontrar. Ela falou sobre a sineta, que deveria ser tocada 3 vezes à meia-noite para anunciar a chegada dos visitantes invisíveis. E sobre o pano vermelho, que representava o amor e o sangue compartilhado, a ligação eterna entre os vivos e os mortos. Minha mãe, que estava sentada ao meu lado, segurava minha mão. Percebi que seus olhos estavam úmidos, brilhando à luz das velas. Ela também estava emocionada, talvez lembrando de outros natais, de pessoas que já não estavam mais ali. Meu pai, normalmente cético e prático, estava inclinado para a frente, atento a cada palavra. Meus tios acenavam com a cabeça, reconhecendo partes da história que já conheciam, mas que ganhavam novo significado ao serem contadas novamente. Quando minha avó terminou de ler o caderno, ela o fechou suavemente e olhou para todos nós. Seus olhos percorreram cada rosto, cada pessoa naquela sala. E então ela disse algo que nunca esqueci. Ela disse que família não era apenas quem estava vivo, sentado ali naquela sala. Família era também quem já tinha partido, quem vivia agora apenas em nossas memórias e em nossos corações. E que o Natal era o momento de honrar essa continuidade, de lembrar que fazíamos parte de algo maior, de uma história que começou muito antes de nascermos e que continuaria muito depois de partirmos. Ela pegou o ramo de alecrim e o acendeu em uma das velas. A fumaça subiu em espirais preguiçosas, e o cheiro forte e aromático preencheu a sala, misturando-se com o cheiro de comida, de velas, de gente. Ela caminhou pela casa, levando o alecrim fumegante para cada cômodo, murmurando palavras que eu não conseguia entender completamente, mas que soavam como orações, como bênçãos. Nós a seguimos em silêncio, uma procissão estranha e bonita, movendo-nos pela casa como se estivéssemos em um templo. Quando voltamos para a sala, ela colocou o alecrim em um prato e pegou a sineta. Olhou para o relógio na parede, um relógio antigo de pêndulo que fazia um tic-tac constante e reconfortante. Faltavam apenas alguns minutos para meia-noite. Ela nos pediu que ficássemos em silêncio, que fechássemos os olhos e pensássemos em quem amávamos, tanto os que estavam presentes quanto os que já tinham partido. Que abrissemos nossos corações para receber as bênçãos que viriam. Fechei meus olhos. No escuro atrás das minhas pálpebras, comecei a ver rostos. Meu avô paterno, que havia morrido quando eu tinha apenas 3 anos, e de quem eu mal me lembrava, mas cuja foto estava sempre na estante da sala. Minha tia-avó, que fazia os melhores biscoitos de polvilho e que havia partido no ano anterior. E outros rostos que eu não conhecia, mas que sentia que estavam ali, presentes de alguma forma, parte da teia invisível que nos conectava através do tempo. O relógio começou a badalar. 1, 2, 3 badaladas. Minha avó tocou a sineta. O som era claro e puro, cortando o ar como um raio de luz. Ela tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, no silêncio que se seguiu, algo mudou. Não sei explicar exatamente o que.
Talvez fosse apenas minha imaginação de criança, mas senti como se a casa tivesse ficado mais cheia, como se houvesse mais presenças ali além das que eu podia ver. O ar parecia mais denso, mais carregado de emoção. Abri meus olhos lentamente. Minha avó estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enrugadas, mas ela sorria. Era um sorriso de paz, de gratidão, de amor profundo. Ela olhou para cima, para o teto, como se pudesse ver através dele, como se pudesse ver algo que nós não podíamos. E então ela sussurrou: "Bem-vindos, bem-vindos à nossa casa. Obrigada por estarem aqui conosco." Ficamos ali por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo brevíssimo. Ninguém falava, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio, repleto de presença e significado. Eu podia ouvir a respiração das pessoas ao meu redor, o crepitar das velas, o vento lá fora fazendo as folhas das árvores sussurrarem. E senti, pela primeira vez na minha vida, que fazia parte de algo muito maior do que eu mesmo, algo que me conectava a pessoas que eu nunca conheceria, mas que viviam em mim através do sangue, da memória, da tradição. Eventualmente, minha avó quebrou o silêncio. Ela disse que agora podíamos celebrar, que os espíritos estavam conosco e que deveríamos aproveitar essa noite especial com alegria e gratidão. E assim fizemos. Alguém ligou o rádio novamente, e a música voltou a preencher a casa. Meus primos voltaram a brincar, correndo pela casa com aquela energia inesgotável das crianças. Os adultos voltaram a conversar, mas havia algo diferente agora, uma leveza, uma felicidade mais profunda. Minha avó serviu café fresco e mais sobremesas. Comemos pavê até não aguentar mais, rimos de piadas velhas que já tínhamos ouvido 1000 vezes, cantamos músicas natalinas desafinados mas felizes. E durante tudo isso, eu sabia que a vassoura estava escondida no guarda-roupa, guardada com cuidado, e que isso significava que estávamos honrando algo importante, algo que valia a pena preservar. Os anos passaram, e aquele ritual se tornou parte inseparável dos nossos natais. Cada ano, sem falta, minha avó escondia as vassouras. E cada ano, ela contava a história novamente, às vezes acrescentando detalhes novos que havia lembrado, às vezes enfatizando partes diferentes dependendo do que estava acontecendo na família. Quando meu primo nasceu, ela falou sobre como os bebês eram bênçãos dos antepassados, pequenos pedaços de eternidade que nos eram confiados. Quando meu tio se divorciou, ela falou sobre como o amor verdadeiro transcendia as dificuldades da vida, e como nossos antepassados nos amavam incondicionalmente, mesmo quando errávamos. Eu cresci ouvindo aquela história, e ela se tornou parte de quem eu sou. Na escola, quando meus amigos falavam sobre seus natais, sobre os presentes que ganharam e os lugares para onde viajaram, eu falava sobre a vassoura escondida, sobre a sineta e o alecrim, sobre a sensação de estar conectado a algo maior. Alguns achavam estranho, outros achavam interessante, mas para mim era simplesmente normal, era a forma como o Natal deveria ser. Quando eu tinha 15 anos, minha avó ficou doente. Foi um câncer agressivo que a consumiu rapidamente, roubando sua força e sua vitalidade. Aquele Natal foi diferente. Ela estava fraca demais para cozinhar, para se mover pela casa com sua energia habitual. Ficou na cama a maior parte do tempo, e nós nos revezávamos para ficar com ela, para segurar sua mão, para ler para ela, para simplesmente estar ali. Na véspera de Natal, ela insistiu em se levantar. Minha mãe tentou convencê-la a ficar na cama, disse que poderíamos fazer o ritual sem ela, mas minha avó foi irredutível. Ela disse que enquanto tivesse um sopro de vida, cumpriria sua obrigação com os antepassados, honraria a tradição que lhe havia sido confiada. E assim, apoiada em meu pai e em meu tio, ela caminhou lentamente até a sala. Ela me pediu para buscar a vassoura e escondê-la. Eu o fiz, sentindo o peso daquele gesto simples, entendendo que talvez fosse a última vez que ela veria isso acontecer. Quando voltei, ela estava sentada na poltrona, a caixa velha de papelão no colo. Suas mãos tremiam ao abrir, e eu me ajoelhei ao seu lado para ajudar. Ela pegou o caderno, mas suas mãos estavam fracas demais para segurá-lo. Olhou para mim com olhos que ainda brilhavam apesar da doença, e disse: "Você lê este ano, meu filho." Peguei o caderno com reverência. Nunca tinha lido aquelas palavras em voz alta, sempre tinha sido apenas um ouvinte. Mas agora era minha vez. Abri na primeira página e comecei a ler. Minha voz saiu trêmula no início, mas foi ganhando força conforme continuava. Li sobre a bisavó que eu nunca conheci, sobre as tradições antigas, sobre o significado de cada objeto na caixa. E enquanto lia, olhava para minha avó, via as lágrimas escorrendo por seu rosto, via o sorriso suave em seus lábios. Quando terminei, ela pegou minha mão e a apertou com uma força surpreendente.
Ela disse que eu havia lido bem, que os antepassados estavam orgulhosos, que a tradição estava segura. E então ela me fez prometer algo. Ela me fez prometer que, quando ela partisse, eu continuaria o ritual, que eu esconderia as vassouras, que eu acenderia o alecrim, que eu tocaria a sineta, que eu contaria a história para meus filhos, e que eles a contariam para os deles, mantendo viva a memória e o amor que nos conectavam através das gerações. Prometi. E chorei. Chorei porque sabia que estava me despedindo, porque sabia que aquele seria nosso último Natal juntos. Mas também chorei de gratidão, porque ela havia me dado algo precioso, algo que ninguém poderia tirar de mim. Ela havia me dado raízes, identidade, um lugar no mundo e na história. Ela faleceu em fevereiro, 2 meses depois daquele Natal. O funeral foi triste, como todos os funerais são, mas também foi bonito. Muita gente veio, pessoas que ela havia tocado ao longo de sua vida, pessoas que tinham histórias para contar sobre sua bondade, sua sabedoria, seu amor. E quando a enterramos, coloquei um ramo de alecrim em seu caixão, para que ela levasse consigo o cheiro de nossos rituais, de nossos natais, de nossa família. O Natal seguinte foi difícil. A casa parecia vazia sem ela, mesmo com todos nós lá. Minha mãe tentou cozinhar as mesmas receitas, mas não tinham o mesmo gosto. Meu avô estava quieto, perdido em suas memórias e em sua dor. Meus primos estavam mais contidos, como se não soubessem como se comportar sem a matriarca que sempre havia sido o centro de nossas celebrações. Mas quando a noite chegou, eu me levantei. Peguei a vassoura e a escondi, exatamente como minha avó fazia. Busquei a caixa velha de papelão, que agora estava em minha casa, sob meus cuidados. Coloquei-a no centro da sala, e todos se aproximaram, reconhecendo o ritual. Abri a caixa, peguei o caderno, e comecei a ler. Minha voz falhou várias vezes. Tive que parar para limpar as lágrimas que embaçavam minha visão. Mas continuei. Li sobre a bisavó, sobre as tradições, sobre o significado de tudo. E então, acrescentei algo novo. Falei sobre minha avó, sobre como ela havia guardado aquela tradição com amor e dedicação, sobre como ela agora estava do outro lado, junto com os antepassados, esperando para nos visitar naquela noite especial. Acendi o alecrim, e seu cheiro forte preencheu a casa, trazendo memórias tão vívidas que era como se ela estivesse ali conosco. Caminhei pelos cômodos, levando a fumaça aromática, sentindo sua presença em cada canto, em cada objeto que ela havia tocado. Quando voltei para a sala, peguei a sineta. O relógio marcava quase meia-noite. Pedi que todos fechassem os olhos e pensassem nela, que abrissem seus corações para recebê-la. O relógio badalar. Toquei a sineta 3 vezes. E naquele momento, senti algo que não posso explicar racionalmente, mas que sei que foi real. Senti um calor no peito, uma sensação de abraço, de conforto. Senti que ela estava ali, que ela havia vindo nos visitar, que ela estava orgulhosa de mim por manter a tradição viva. E não fui só eu. Minha mãe soluçou baixinho, meu pai limpou os olhos discretamente, meus primos se abraçaram. Todos sentimos algo, cada um à sua maneira. Aquela noite, choramos e rimos ao mesmo tempo. Contamos histórias sobre minha avó, sobre as coisas engraçadas que ela fazia, sobre suas manias, sobre seu amor incondicional. E percebemos que ela não havia realmente partido. Ela vivia em nós, em nossas memórias, em nossas tradições, em cada gesto que repetíamos porque ela nos havia ensinado. Os anos continuaram passando. Casei-me, tive filhos. E a cada Natal, sem falta, escondo as vassouras. Meus filhos, quando eram pequenos, achavam aquilo engraçado. Perguntavam por que o papai estava colocando a vassoura no armário. E eu me sentava com eles, abria a caixa velha de papelão e contava a história. A mesma história que minha avó contou para mim, que a bisavó dela contou para ela, que vinha sendo contada através de gerações. Minha filha mais velha, que agora tem 10 anos, já sabe a história de cor. Ela me ajuda a preparar tudo, pega o alecrim, arruma as velas, verifica se todas as vassouras estão escondidas. Ela leva aquilo a sério, com a mesma reverência que eu aprendi a ter. E quando ela me pergunta se os espíritos realmente vêm nos visitar, eu digo que sim, que eles vêm. Porque acredito nisso. Não de uma forma supersticiosa ou assustadora, mas de uma forma profunda e reconfortante. Acredito que o amor não morre, que as conexões que formamos com as pessoas que amamos transcendem a morte. Acredito que quando nos lembramos deles, quando honramos sua memória, quando mantemos vivas as tradições que eles nos ensinaram, eles continuam presentes em nossas vidas. Não como fantasmas ou assombrações, mas como parte de quem somos, como fios invisíveis que nos conectam ao passado e ao futuro.
Meu filho mais novo, que tem 6 anos, ainda não entende completamente. Mas ele participa do ritual com a seriedade que as crianças têm quando fazem algo que sabem ser importante para os adultos. Ele fecha os olhinhos bem apertados quando toco a sineta, e depois me pergunta se a vovó que ele nunca conheceu veio nos visitar. E eu digo que sim, que ela está sempre conosco, especialmente no Natal. Às vezes, quando estou sozinho, pego o caderno velho e leio as palavras escritas há tanto tempo. A caligrafia da minha tataravó, que eu nunca conheci, mas que sinto como se conhecesse. As anotações que minha avó fez nas margens, pequenos lembretes e reflexões. E agora, minhas próprias anotações, que comecei a fazer para que meus filhos tenham não apenas a história original, mas também minhas experiências, meus pensamentos, minha parte na corrente ininterrupta de memória e amor. Escrevi sobre o Natal em que minha avó estava doente, sobre como foi difícil, mas também bonito. Escrevi sobre o primeiro Natal sem ela, sobre a dor e também sobre a sensação de sua presença. Escrevi sobre o nascimento dos meus filhos, sobre como senti que ela estava ali, invisível mas presente, abençoando aquelas novas vidas. Escrevi sobre os momentos difíceis, quando a vida parecia pesada demais, e como o ritual de Natal sempre me trazia de volta, me lembrava de que eu não estava sozinho, que fazia parte de algo maior. E percebi algo importante ao longo dos anos. O ritual não é apenas sobre honrar os mortos. É também sobre conectar os vivos. É sobre reunir a família, sobre criar um momento de pausa em nossas vidas agitadas, sobre lembrar o que realmente importa. É sobre ensinar às crianças que elas têm raízes, que vêm de algum lugar, que são parte de uma história que é maior do que elas mesmas. Em um mundo que muda tão rápido, onde tudo parece descartável e temporário, há algo profundamente reconfortante em repetir os mesmos gestos que nossos antepassados repetiram. Em usar os mesmos objetos, em dizer as mesmas palavras, em sentir as mesmas emoções. É uma forma de resistência contra o esquecimento, contra a fragmentação, contra a solidão que às vezes ameaça nos engolir. Meu avô faleceu há 3 anos. No Natal seguinte à sua morte, quando toquei a sineta, pensei nele e em minha avó juntos novamente, do outro lado, esperando para nos visitar. E senti uma paz profunda, uma certeza de que eles estavam bem, de que o amor que compartilharam na vida continuava existindo de alguma forma. Meus filhos perguntaram se o vovô também viria, e eu disse que sim, que ele viria junto com a vovó, que eles nunca mais se separariam. Há algo mágico em manter tradições vivas. Não a magia dos contos de fadas, mas uma magia mais sutil e profunda, a magia da continuidade, da memória, do amor que persiste através do tempo. Cada vez que escondo a vassoura, estou fazendo o mesmo gesto que minha avó fez, que a avó dela fez, que gerações de mulheres e homens da minha família fizeram. E esse gesto simples me conecta a todos eles, cria uma ponte através do tempo. Às vezes me pergunto o que minha tataravó pensaria se pudesse ver como sua tradição sobreviveu, como atravessou décadas e gerações, como ainda é praticada com amor e reverência. Será que ela imaginava, quando escreveu aquelas palavras no caderno velho, que elas ainda seriam lidas tantos anos depois? Será que ela sabia o presente que estava nos dando, não apenas a tradição em si, mas a sensação de pertencimento, de continuidade, de fazer parte de algo eterno? Minha mãe, que agora é a avó dos meus filhos, às vezes me diz que vê minha avó em mim quando faço o ritual. Diz que tem os mesmos gestos, a mesma reverência, a mesma emoção na voz quando leio o caderno. E isso me enche de orgulho e de responsabilidade. Orgulho porque estou honrando sua memória da melhor forma possível, mantendo vivo o que ela amava. Responsabilidade porque sei que um dia serei eu quem partirá, e preciso garantir que meus filhos estejam preparados para continuar, que eles entendam a importância do que estamos fazendo. Por isso, envolvo-os cada vez mais no ritual. Minha filha já sabe acender o alecrim sozinha, já sabe as palavras que devem ser ditas. Meu filho está aprendendo a tocar a sineta, prática o movimento para que o som saia claro e puro. Eles estão absorvendo tudo, não apenas com a mente, mas com o coração, exatamente como eu absorvi quando tinha a idade deles. E eles fazem perguntas, tantas perguntas. Querem saber como era a tataravó, como era a vida antigamente, porque fazemos as coisas de determinada maneira. E eu respondo da melhor forma que posso, às vezes consultando o caderno, às vezes recorrendo às minhas próprias memórias, às vezes simplesmente dizendo que não sei, mas que a tradição é importante mesmo quando não entendemos completamente todos os seus aspectos. Porque há mistério nisso tudo, e o mistério é parte da beleza. Não preciso entender racionalmente como os espíritos nos visitam para sentir sua presença. Não preciso de provas científicas para saber que o amor transcende a morte.
Algumas coisas são verdadeiras de uma forma que vai além da lógica, que toca algo mais profundo em nós, algo que reconhece verdades que a mente racional não consegue processar. Minha esposa, que não cresceu com essas tradições, inicialmente achou tudo um pouco estranho. Ela vinha de uma família diferente, com seus próprios costumes e rituais. Mas com o tempo, ela foi se envolvendo, foi entendendo, foi sentindo. E agora ela participa com tanto fervor quanto eu. Ela diz que nunca sentiu o Natal de forma tão profunda, que nossa tradição deu um significado novo à celebração, transformou-a de uma festa comercial em algo sagrado e pessoal. E é isso que a tradição faz. Ela transforma o ordinário em extraordinário. Uma vassoura deixa de ser apenas uma ferramenta de limpeza e se torna um símbolo de respeito e amor. Uma sineta deixa de ser apenas um objeto de metal e se torna um instrumento que abre portais entre mundos. Um ramo de alecrim deixa de ser apenas uma erva aromática e se torna um meio de purificação e conexão espiritual. No Natal passado, algo especial aconteceu. Estávamos todos reunidos, como sempre, e eu estava fazendo o ritual. Tinha acabado de tocar a sineta pela terceira vez, e estávamos naquele momento de silêncio profundo, de espera, de abertura. E minha filha, com seus olhos fechados, começou a sorrir. Um sorriso suave, cheio de paz. Quando abri os olhos, ela me disse que tinha sentido a vovó, que tinha sentido um abraço quente, que tinha ouvido uma voz dizendo que estava tudo bem, que ela estava orgulhosa de nós. Eu poderia ter racionalizado aquilo, poderia ter dito que era apenas sua imaginação, que era o poder da sugestão. Mas não o fiz. Porque vi em seus olhos a mesma certeza que eu havia sentido tantas vezes. E porque sei que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas, apenas sentidas e honradas. Então eu a abracei e disse que sim, que a vovó estava ali, que ela sempre estaria, especialmente no Natal. Aquele momento me fez perceber que a tradição havia sido verdadeiramente passada adiante. Não era mais apenas eu mantendo viva a memória da minha avó. Era minha filha desenvolvendo sua própria conexão com os antepassados, sua própria compreensão do mistério e da magia que permeiam nossa família. E isso me encheu de uma alegria profunda, porque significava que a corrente continuaria, que quando eu partir, haverá alguém para esconder as vassouras, para acender o alecrim, para tocar a sineta. Penso muito sobre o que deixarei para meus filhos. Não tenho grandes riquezas materiais para lhes dar. Não posso garantir que terão vidas fáceis ou livres de sofrimento. Mas posso lhes dar isso, essa conexão com o passado, esse senso de pertencimento, essa certeza de que fazem parte de algo maior. Posso lhes dar raízes profundas que os sustentarão quando os ventos da vida soprarem forte. Posso lhes dar a memória de amor que atravessa gerações. E quando penso no futuro, imagino meus netos, bisnetos, pessoas que ainda não nasceram, repetindo os mesmos gestos. Imagino-os abrindo a caixa velha de papelão, que estará ainda mais gasta pelo tempo, lendo o caderno que terá ainda mais anotações, de mim, dos meus filhos, de gerações futuras. Imagino-os escondendo as vassouras, acendendo o alecrim, tocando a sineta. E imagino-os sentindo o que eu sinto, essa conexão profunda com todos que vieram antes, essa certeza de que o amor nunca morre. Há dias em que a vida parece difícil, em que os problemas parecem insuperáveis, em que me sinto perdido e sozinho. Mas então lembro do ritual, lembro da minha avó, lembro de todos os que vieram antes de mim e enfrentaram suas próprias dificuldades, seus próprios medos, suas próprias dores. E lembro que eles sobreviveram, que perseveraram, que amaram apesar de tudo. E isso me dá força para continuar. Porque não estou sozinho. Nunca estive. Carrego comigo toda uma linhagem de pessoas fortes, amorosas, resilientes. Carrego suas histórias, suas lutas, suas vitórias. E quando escondo a vassoura no Natal, estou orando não apenas uma tradição, mas todas essas vidas, todo esse amor, toda essa coragem. Minha avó costumava dizer que família era a única coisa que realmente importava no final. Não dinheiro, não sucesso, não posses materiais. Apenas as pessoas que amamos e que nos amam. E ela estava certa. Tudo mais é transitório, passageiro. Mas o amor verdadeiro, esse permanece. Atravessa a morte, atravessa o tempo, atravessa todas as barreiras que tentamos colocar entre nós e a eternidade. E o ritual de esconder a vassoura, por mais simples que pareça, é uma manifestação física desse amor. É dizer aos nossos antepassados que eles são bem-vindos, que não os esquecemos, que ainda os amamos. É dizer aos nossos descendentes que eles têm uma história, que vem de algum lugar, que são amados não apenas por nós, mas por todos que vieram antes. É criar uma ponte entre passado, presente e futuro, uma ponte feita de memória, tradição e amor.
Às vezes, amigos me perguntam sobre a tradição. Alguns acham bonito, outros acham estranho, outros simplesmente não entendem. E tudo bem. Não preciso que todos entendam. Isso é algo nosso, da nossa família, parte da nossa identidade única. Mas quando alguém demonstra interesse genuíno, eu conto a história. Conto sobre minha avó, sobre a vassoura escondida, sobre a sineta e o alecrim. E vejo em seus olhos uma espécie de nostalgia, um desejo de ter algo assim, algo que os conecte ao passado, que dê significado às suas celebrações. Porque todos nós, no fundo, ansiamos por conexão. Ansiamos por pertencer a algo maior do que nós mesmos. Ansiamos por saber que nossa vida tem significado, que somos parte de uma história que continua. E as tradições familiares, por mais simples ou estranhas que possam parecer, nos dão isso. Nos dão raízes, identidade, propósito. Meu pai, que sempre foi mais reservado com suas emoções, me disse uma vez que o ritual de Natal era o momento em que ele se permitia sentir plenamente. Disse que durante o resto do ano, ele tinha que ser forte, prático, focado em resolver problemas e cuidar da família. Mas naquela noite, quando tocávamos a sineta e chamávamos os espíritos, ele podia baixar a guarda, podia chorar, podia sentir saudade, podia expressar todo o amor que carregava dentro de si. E percebi que o ritual faz isso por todos nós. Cria um espaço sagrado onde podemos ser vulneráveis, onde podemos sentir sem medo de julgamento, onde podemos nos conectar não apenas com os mortos, mas também uns com os outros. Em um mundo que muitas vezes nos ensina a esconder nossas emoções, a ser fortes e independentes, o ritual nos lembra que é bom precisar uns dos outros, que é bom chorar, que é bom sentir. Minha mãe guarda fotos antigas em uma caixa de sapatos. São fotos amareladas, algumas rasgadas nas bordas, de natais passados. Há uma foto da minha avó jovem, segurando minha mãe bebê, ambas sorrindo para a câmera. Há fotos de natais da minha infância, eu e meus primos brincando, os adultos conversando ao fundo. Há fotos mais recentes, dos meus filhos, continuando a tradição. Às vezes, antes do ritual, pegamos essas fotos e as espalhamos pela mesa. Olhamos para elas, lembramos das pessoas, das histórias, dos momentos. E é como se as fotos ganhassem vida, como se pudéssemos ouvir as risadas, sentir os abraços, reviver aqueles momentos. E então, quando tocamos a sineta, é como se todas aquelas pessoas das fotos estivessem ali conosco, presentes de uma forma que transcende o físico. Minha filha gosta especialmente de uma foto da minha avó. Nela, minha avó está na cozinha, com seu avental florido, segurando uma bandeja de rabanadas recém-fritas. Ela está sorrindo, e a farinha no rosto, e seus olhos brilham com aquela alegria simples de quem está fazendo o que ama. Minha filha diz que quer ser como a bisavó quando crescer, que quer cozinhar para a família, que quer manter as tradições vivas. E quando ela diz isso, meu coração se enche de esperança e gratidão. Porque isso significa que a essência da minha avó, seu espírito, sua forma de amar, está sendo passada adiante. Não apenas através do ritual, mas através dos valores, das atitudes, da forma como tratamos uns aos outros. Minha filha nunca conheceu minha avó pessoalmente, mas a conhece através das histórias, das fotos, das tradições. E de certa forma, isso é suficiente. Isso mantém minha avó viva de uma maneira que importa. Há um momento no ritual que sempre me emociona profundamente. É quando, após tocar a sineta, fazemos um minuto de silêncio. Nesse minuto, cada pessoa pensa em quem ama, em quem perdeu, em quem quer honrar. E o silêncio é tão profundo, tão carregado de emoção, que é quase palpável. Posso sentir o amor fluindo entre todos nós, conectando-nos não apenas uns aos outros, mas também aos que já partiram. E nesse silêncio, às vezes, coisas estranhas acontecem. Uma vela que estava queimando tranquilamente de repente tremula, como se uma brisa tivesse passado, mesmo com todas as janelas fechadas. O cheiro do alecrim fica mais forte, mais presente. Alguém sente um arrepio, uma sensação de ser tocado suavemente. São pequenas coisas, que poderiam ser explicadas racionalmente, mas que para nós têm significado. São sinais de que não estamos sozinhos, de que fomos ouvidos, de que nossa reverência foi aceita. Meu filho, com sua lógica de criança, uma vez me perguntou se os espíritos ficavam tristes quando não o chamávamos. Expliquei que não acredito que eles fiquem tristes, mas que o ritual é mais para nós do que para eles. É nossa forma de processar a perda, de manter viva a memória, de nos sentirmos conectados. Os mortos não precisam de nós, mas nós precisamos deles, precisamos sentir que ainda fazem parte de nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, acredito que há algo mais.
Acredito que de alguma forma, em algum nível que não compreendo completamente, eles estão presentes. Não de forma física, mas de forma espiritual, energética, como queira chamar. E que nosso amor, nossa lembrança, nosso ritual, cria uma ponte que permite essa presença se manifestar de maneiras sutis mas reais. Minha avó dizia que os mortos vivem enquanto forem lembrados. E há uma verdade profunda nisso. Enquanto contarmos suas histórias, enquanto repetirmos seus gestos, enquanto ensinarmos seus valores aos nossos filhos, eles continuam vivos. Não da mesma forma que quando estavam aqui, mas de uma forma que ainda tem poder, que ainda influencia, que ainda importa. E o ritual de esconder a vassoura é parte disso. É um gesto concreto, físico, que nos lembra de fazer a parte mais importante, que é abrir nossos corações, lembrar com amor, honrar com reverência. Sem o gesto físico, seria fácil esquecer, deixar passar, permitir que a tradição morresse. Mas o gesto nos âncora, nos obriga a parar, a prestar atenção, a fazer o que precisa ser feito. Às vezes penso em como seria se eu não tivesse continuado a tradição. Se, após a morte da minha avó, eu tivesse decidido que era muito trabalhoso, muito estranho, muito fora de sintonia com o mundo moderno. A tradição teria morrido comigo. Meus filhos não teriam essa conexão com o passado, não teriam esse senso de pertencimento, não teriam essa forma de processar a perda e celebrar o amor que transcende a morte. E isso me assusta um pouco, pensar em como é frágil a transmissão de tradições. Basta uma geração decidir não continuar, e séculos de história, de amor, de significado, simplesmente desaparecem. Por isso me sinto tão responsável, tão comprometido em fazer isso direito, em garantir que meus filhos não apenas aprendam os gestos, mas entendam o significado, sintam a importância, desenvolvam seu próprio amor pela tradição. E eles estão desenvolvendo. Vejo isso na forma como minha filha fala sobre o ritual com seus amigos, com orgulho e reverência. Vejo isso na forma como meu filho pratica tocar a sineta, querendo fazer tudo perfeitamente. Vejo isso na forma como ambos ficam ansiosos quando o Natal se aproxima, não apenas pelos presentes, mas pelo ritual, pelo momento especial que compartilharemos como família. Este ano, minha filha me pediu para adicionar algo novo ao ritual. Ela quer que cada pessoa, após o silêncio, compartilhe uma memória de alguém que já partiu. Não precisa ser longa ou elaborada, apenas algo simples, um momento, uma característica, algo que mantenha viva a memória daquela pessoa. Achei a ideia linda, e vamos incorporá-la. Porque a tradição não é algo estático, congelado no tempo. Ela é viva, e pode crescer e se adaptar, desde que mantenha sua essência. E a essência é o amor. É sempre o amor. Amor pelos que já partiram, amor pelos que estão presentes, amor pelos que ainda virão. O ritual é apenas uma forma de expressar esse amor, de torná-lo tangível, de criar um momento onde ele pode fluir livremente, sem barreiras, sem medo, sem vergonha. Minha esposa me disse uma vez que o ritual a ensinou a não ter medo da morte. Não que ela queira morrer, mas que não tem mais aquele pavor existencial que muitas pessoas carregam. Porque o ritual mostra que a morte não é o fim, não é uma parede sólida que nos separa definitivamente dos que amamos. É mais como uma cortina fina, que podemos atravessar com a memória, com o amor, com a reverência. E que um dia, quando for nossa vez de partir, também seremos lembrados, também seremos chamados, também estaremos presentes nos natais futuros. E isso traz uma paz profunda. Saber que não seremos esquecidos, que faremos parte da história da família, que nosso amor continuará influenciando gerações que talvez nunca nos conheçam pessoalmente, mas que nos conhecerão através das histórias, das tradições, do legado que deixamos. Penso em minha tataravó, que iniciou tudo isso, ou talvez apenas continuou algo que vinha de ainda mais longe. Ela não podia imaginar que eu, seu tataraneto, estaria aqui tantos anos depois, escondendo vassouras, tocando sinetas, contando sua história. Mas de certa forma, ela está aqui, vivendo através de mim, através dos meus filhos, através de todos nós que mantemos viva sua tradição. E um dia, quando eu partir, serei eu quem será chamado no ritual. Meus filhos esconderão as vassouras, acenderão o alecrim, tocarão a sineta e pensarão em mim. E eu estarei lá, de alguma forma, presente no amor deles, nas memórias que compartilhamos, nas tradições que mantivemos juntos. E isso me traz um conforto imenso, saber que não desaparecerei completamente, que continuarei fazendo parte da teia invisível que conecta nossa família através do tempo. O Natal está chegando novamente. Posso sentir no ar, naquela mudança sutil de energia que acontece em dezembro. As lojas estão decoradas, as músicas estão tocando, as pessoas estão mais apressadas e ao mesmo tempo mais alegres.
E eu já estou me preparando mentalmente para o ritual, já estou pensando em quem chamarei, em que memórias compartilharei, em como será especial ter meus filhos participando mais ativamente este ano. Já verifiquei a caixa velha de papelão, certificando-me de que tudo está lá. O caderno, com suas páginas cada vez mais frágeis. A sineta, que ainda toca clara e pura apesar dos anos. O ramo de alecrim, que precisarei colher fresco do jardim. O pano vermelho, desbotado mas ainda carregado de significado. As velas brancas, que comprarei novas mas que representam a mesma luz que tem guiado nossa família através de gerações. E claro, já sei onde esconderei as vassouras. No mesmo lugar onde minha avó as escondia, no guarda-roupa do quarto, entre as roupas e as memórias. Porque alguns gestos não devem ser mudados, devem ser repetidos exatamente como foram ensinados, como uma forma de honrar não apenas a tradição, mas as pessoas que a mantiveram viva antes de nós. Meus filhos já estão animados. Minha filha já está planejando que memória vai compartilhar, já está pensando em como vai ajudar a preparar tudo. Meu filho já está praticando tocar a sineta, querendo que o som seja perfeito. E vê-los assim, tão envolvidos, tão comprometidos, me enche de uma alegria que é difícil de descrever. É a alegria de saber que fiz algo certo, que passei adiante algo valioso, que a corrente continuará. E quando chegar a noite de Natal, quando a casa estiver cheia de gente, de comida, de risadas e conversas, eu farei o que sempre faço. Pegarei a vassoura discretamente, caminharei até o quarto e a esconderei no guarda-roupa. E naquele momento simples, sentirei a presença de todos que fizeram isso antes de mim. Minha avó, minha bisavó, minha tataravó e todas as outras que vieram antes, cujos nomes talvez eu nem conheça, mas cujo amor ainda sinto. E então, quando a noite avançar e chegar o momento do ritual, reunirei minha família. Abriremos a caixa, acenderemos o alecrim, leremos o caderno. E quando tocar a sineta 3 vezes, chamarei todos os que já partiram. Chamarei minha avó, meu avô, meus tios que já se foram, meus antepassados que nunca conheci. E direi a eles que são bem-vindos, que são amados, que nunca foram esquecidos. E eles virão. Não de uma forma que todos possam ver ou tocar, mas de uma forma que todos poderão sentir. Virão na memória que compartilhamos, no amor que nos une, na tradição que mantemos viva. Virão nas lágrimas que escorrerão por nossos rostos, nos sorrisos que iluminarão nossos corações, na paz que preencherá nossa casa. E naquela noite, por algumas horas preciosas, as fronteiras entre os mundos ficarão mais finas. Os vivos e os mortos estarão juntos, não separados pela morte, mas unidos pelo amor. E entenderemos, mais uma vez, que família é eterna, que o amor transcende tudo, que nunca estamos realmente sozinhos. Esta é a razão pela qual minha avó escondia a vassoura antes do Natal. Não era um ritual estranho ou sem sentido. Era uma forma de amor, uma forma de honrar, uma forma de manter viva a conexão entre gerações. Era sua forma de dizer que família importa, que memória importa, que amor importa. E que essas coisas são mais fortes do que a morte, mais duradouras do que qualquer objeto material, mais importantes do que qualquer outra coisa neste mundo. E agora é minha forma também. E um dia será a forma dos meus filhos. E depois, a forma dos filhos deles. E assim a tradição continuará, atravessando o tempo, conectando gerações, mantendo vivo o amor que começou há tanto tempo e que nunca terminará. Porque enquanto houver alguém para esconder a vassoura, para acender o alecrim, para tocar a sineta, para contar a história, nós continuaremos existindo. Não apenas como indivíduos isolados vivendo nossas vidas breves, mas como parte de algo eterno, algo que começou antes de nós e continuará depois de nós. E isso, no final, é o que o Natal realmente significa para minha família. Não os presentes, não a comida, não as decorações. Mas essa conexão profunda com o passado e o futuro, essa certeza de que fazemos parte de uma história maior, essa experiência de amor que transcende todas as barreiras. É isso que minha avó me deu quando me ensinou a esconder a vassoura. E é isso que eu passo adiante para meus filhos, com gratidão, com reverência, com amor. Porque no final, quando tudo mais desaparecer, quando as casas virarem pó, quando os objetos se quebrarem, quando até mesmo nossos nomes forem esquecidos, o amor permanecerá. O amor que compartilhamos, o amor que passamos adiante, o amor que se manifesta em pequenos gestos como esconder uma vassoura na noite de Natal. Esse amor é eterno, é indestrutível, é a única coisa que realmente importa. E toda vez que escondo a vassoura, estou fazendo uma declaração. Estou dizendo que acredito nisso, que acredito no poder do amor, na importância da família, na continuidade da vida além da morte.
Estou dizendo que não tenho medo de parecer estranho ou antiquado, porque sei que estou fazendo algo importante, algo que tem valor real, algo que faz diferença. E quando meus filhos crescerem e tiverem suas próprias famílias, e quando eles esconderem as vassouras em suas casas, estarei lá com eles. Não fisicamente, talvez, mas em espírito, em memória, em amor. E eles sentirão minha presença, assim como eu sinto a presença da minha avó, assim como ela sentia a presença da avó dela. E a corrente continuará, ininterrupta, eterna. Esta é a história da vassoura escondida. É a história da minha família, mas também é uma história universal, porque todas as famílias têm suas tradições, seus rituais, suas formas de manter vivo o amor através das gerações. E todas essas histórias são importantes, todas merecem ser contadas, todas merecem ser preservadas. Então, se você tem tradições em sua família, honre-as. Se não tem, crie-as. Porque todos nós precisamos de algo que nos conecte ao passado e ao futuro, algo que nos lembre de que somos parte de algo maior. Não precisa ser elaborado ou complicado. Pode ser algo simples, como esconder uma vassoura, como acender uma vela, como contar uma história. O que importa não é a grandiosidade do gesto, mas a intenção por trás dele, o amor que ele representa, a conexão que ele cria. E se você perdeu alguém que ama, saiba que eles não se foram completamente. Eles vivem em você, nas memórias que você guarda, nos valores que eles te ensinaram, no amor que você carrega. E se você criar um momento para honrá-los, para chamá-los, para abrir seu coração para eles, eles estarão lá. Talvez não de uma forma que você possa ver ou tocar, mas de uma forma que você poderá sentir, se estiver aberto para isso. Minha avó me ensinou isso. Ela me ensinou que a morte não é o fim, que o amor é mais forte do que qualquer coisa, que família é eterna. E ela me ensinou através de um gesto simples, esconder uma vassoura na noite de Natal. Um gesto que parece estranho para quem não conhece história, mas que é carregado de significado profundo para quem entende. E agora, toda vez que vejo uma vassoura, não vejo apenas uma ferramenta de limpeza. Vejo um símbolo de respeito, de amor, de conexão. Vejo minha avó, com seu avental florido, escondendo-a cuidadosamente no guarda-roupa. Vejo todas as mulheres e homens da minha família que fizeram o mesmo gesto através dos anos. E vejo meus filhos, no futuro, continuando a tradição, mantendo viva a chama que foi acesa há tanto tempo. E isso me enche de esperança. Esperança de que, apesar de todas as mudanças no mundo, apesar de toda a tecnologia e modernidade, ainda há espaço para o sagrado, para o tradicional, para o que realmente importa. Esperança de que as próximas gerações entenderão o valor dessas conexões, dessas tradições, desses momentos de pausa e reverência em meio ao caos da vida moderna. Porque precisamos disso. Precisamos de momentos que nos lembrem de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Precisamos de rituais que nos conectem ao sagrado, ao eterno, ao que transcende o cotidiano. Precisamos de tradições que nos deem raízes, que nos ancorem quando os ventos da mudança soprarem forte. E a tradição de esconder a vassoura faz tudo isso para minha família. É nosso momento sagrado, nosso ritual de conexão, nossa forma de honrar o passado enquanto construímos o futuro. É simples, mas profundo. É estranho, mas belo. É nosso, e é precioso. Então, quando o Natal chegar este ano, e eu esconder a vassoura mais uma vez, farei isso com o mesmo amor e reverência que minha avó fazia. Farei isso pensando nela, pensando em todos os que vieram antes, pensando em todos os que virão depois. Farei isso como um ato de fé, de amor, de esperança. Farei isso porque é importante, porque faz diferença, porque é a forma como honro minha família e mantenho viva nossa história. E quando tocar a sineta à meia-noite, e chamar os espíritos dos antepassados, saberei que eles virão. Virão porque são chamados com amor, porque são lembrados com reverência, porque nunca foram esquecidos. Virão porque a vassoura está escondida, porque o alecrim está aceso, porque nossos corações estão abertos. Virão porque família é eterna, porque amor transcende a morte, porque algumas coisas nunca mudam, não importa quanto tempo passe. E naquele momento, cercado pela minha família, vivos e mortos juntos em espírito, sentirei uma paz profunda. A paz de saber que estou exatamente onde devo estar, fazendo exatamente o que devo fazer. A paz de saber que faço parte de algo maior, algo que começou muito antes de mim e continuará muito depois. A paz de saber que o amor que compartilhamos é eterno, indestrutível, mais forte do que qualquer coisa neste mundo. Esta é a razão pela qual minha avó escondia a vassoura antes do Natal. E esta é a razão pela qual eu continuo fazendo o mesmo. Não por superstição, não por medo, mas por amor.
Amor pelos que já partiram, amor pelos que estão presentes, amor pelos que ainda virão. Amor que se manifesta em gestos simples mas profundos, em tradições que atravessam o tempo, em momentos que nos conectam ao eterno. E enquanto houver alguém em minha família para esconder a vassoura, para acender o alecrim, para tocar a sineta, para contar a história, nós continuaremos existindo. Não apenas como indivíduos, mas como uma família, uma linhagem, uma corrente ininterrupta de amor que atravessa gerações. E isso é o maior presente que podemos dar uns aos outros, maior do que qualquer coisa material, mais valioso do que qualquer riqueza. É o presente da continuidade, da conexão, do amor eterno.